Gente, boníssima tarde para você que vai assistir quase que na sequência esse sync-up do Remapeamento Crítico da Web 3 Dev, ou boa noite, bom dia ou boa madrugada, se você for conferir depois, né, no YouTube do Rerê, lá no canal do YouTube do Rerê. Bem, seguinte, estamos aí com o meu xará, o Vinícius, o Vini Black. A gente está aqui na versão café com leite. Eu entro com leite, ele entra com café, coisa e tal. Nós vamos estar junto aí, abrindo os trabalhos para a segunda fase, né, do Remapeamento Crítico da Web 3 Dev. A originação já foi realizada, sensacional, ela sozinha é sensacional. Nós vamos conversar o que é necessário ainda se fazer com relação à originação, tá? E nós vamos setar hoje, ou seja, nós vamos entender e setar hoje o que vai ser a coideação complexa baseado nas muitas experiências que já vêm acontecendo com relação aos outros projetos que vêm passando pelo Remapeamento Crítico também, correto? Então nós vamos conversar sobre isso. E aí isso já vai ser uma novidade. O que eu quero dizer com novidade? Os outros projetos que já estão passando pelo Remapeamento Crítico estão mais adiantados, estão mais avançados do que a Web 3 Dev. Mas a Web 3 Dev, ela já iniciou o remapeamento crítico dela, sabe, Vini? Já com o seu próprio Miroboard, por exemplo. Tá? Então, se você pegar com relação aos outros projetos, os outros projetos estão tendo que fazer a transposição, né, que a gente fez do Miroboard do Rerê para o Miroboard deles. Então, tem isso. E olha como é que é interessante ser, entre aspas, retardatário, né? Porque como já teve várias experiências de coideação complexa acontecendo com vários projetos, já deu para fazer uma decantada, já deu para maturar e entender melhor como é que a dinâmica da coideação complexa acontece na prática. Só para você ter uma noção, dois projetos praticamente já nasceram a partir, né, do remapeamento crítico, em especial em função da coideação complexa. Um deles é a fitoinstância, que eu não sei se você chegou a acompanhar, acho que você chegou junto, se eu não me engano, e o outro que não passou, olha só, ele sofreu os efeitos, né, do remapeamento crítico, é a Grow Ecosystems, né, que vai começar a atuar como um Red Hat, né, o Red Hat do Rerê, do protocolo. Isso depois a gente explica mais à frente para quem não está ligado à cultura de software livre, open source. Dá por diante. Em suma, a gente vai ter hoje aqui a possibilidade de fazer um preview e já entender o que está vindo aí pela frente com relação à coideação complexa. A última fase do remapeamento crítico é a da extrapolação ou da exponenciação ou da expansão abundante, tá? É quando a gente vai dar uma carga forte na cocriação da piscina comum de recursos compartilhados da Web 3 Dev. Mas isso, cara, é lá para frente, isso daqui a alguns meses, né? Não vai ser agora, nesse momento, tá bom? E o bonito é que, nesse momento, a Web 3 Dev ela vai estar pegando, vai estar chegando junto com os outros projetos que também vão estar gerando a ignição e cocriando as suas piscinas comuns e começando a fazer o espelhamento. Tá? Em suma, mas isso é mais para frente. Agora nós vamos falar um pouquinho. Primeiro eu vou querer saber de você como é que você sentiu a experiência da originação, tá bom? Depois nós vamos conversar um pouco sobre uma dinâmica que a gente entende que é saudável fazer após a originação, que é o post-mapping. O que é isso? É você olhar a originação de quem fez a originação, ou originação de uma pessoa, originação das pessoas todas, e tentar encontrar pontos comuns para gerar um mapeamento do mapeamento, que é da originação, entender como é que aquelas pessoas se interligam, né? Então, ainda tem uma dinâmica de post-mapping para fazer em função do live mapping que a gente fez na originação com cada um dos cofundadores, inclusive com você também, né? Se não me engano. Então, aqui a gente vai fazer isso. Ainda tem uma dinâmica de post-mapping para fazer. Essa dinâmica vocês vão fazer. Ou seja, vai ser a partir da sua perspectiva, da perspectiva da Ana Bida, da perspectiva do Ian, da perspectiva do Melk, enfim, da perspectiva de vocês. Vocês vão olhar para a originação de cada um e vocês vão extrair pontes, né? Pontes de coisas que vocês entendem que interligam.
Depois nós vamos fazer um SimCap especial só para a gente dar uma olhada nisso juntos, tá? E daí, aí sim, quando eu olhar isso juntos, isso vai servir de insumo crítico, tá bom? Para a gente poder startar bacana mesmo, tá? A coideação complexa, a segunda fase, tá bom? É isso. Mas antes da gente falar um pouquinho mais dessa dinâmica de post-mapping, etc., vamos fazer o check-in, né? Vamos começar pelo check-in. Então, Vini, como é que você está chegando? Fora calor, querido, como é que você está chegando aqui para dar o kickoff, né? A inaugurar a segunda fase do remapeamento crítico da Web 3D? Fica à vontade. Acho que, como você falou, muito calor, mas chega muito animado, cheio de coisa para fazer, várias coisas acontecendo dentro da comunidade, fora, na minha vida. Mas é isso, fico feliz, né? Quer dizer que se está tendo trabalho, a gente está fazendo alguma coisa, né? Então, eu fico feliz com esse monte de coisa do que não está parado e não tem nada para fazer e aquela vontade de fazer. Então, acho que é isso. Chego bem feliz, alegre e, no mais, uma sexta-feira de carnaval. Então, é isso, não tem coisa melhor. Esqueci de falar isso. A gente está em plena folia carnavalesca já. Antes estava falando pré-carnavalesca, já está em plena folia carnavalesca, entendeu? E estamos aqui sambando na folia juntos, na parada. Vamos embora, vamos nessa. Então vamos lá. Então, querido, vamos começar por você, né? Fica à vontade para, se você quiser, você abrir aí, se é que você já não abriu, o remapeamento crítico da Web3 Dev no Miro de vocês, tá? E compartilhar a tela. E dentre o que a gente fez, né, de originação com relação às pessoas, inclusive você, tá? Faz um zoom out aí para a gente sentir, para a gente dar um overview, né? A gente vê todas as originações que estão aí, ó. Olha o trabalho, galera, que já foi realizado até aqui, tá? Isso é só a originação que vocês estão vendo, tá? Você descompartilhou, podia continuar compartilhando. Foi sem querer, Tá? foi sem querer. É, Então, beleza. Então é isso. Eu não sei se você vai querer. Eu acho que pode deixar aí, fica tranquilo, tá bom? Fica à vontade, se você quiser, para fazer algum comentário em cima de qualquer uma dessas experiências de live mapping, né, da originação, ou com você, ou com a Ana, ou com o Ian, enfim, com as pessoas que você entende, né, que você achou bacana, e fica à vontade para tecer seus comentários. Não precisa ser uma coisa sintética, ela pode ser uma coisa mais expandida, tá bom? E depois eu vou fazer uma série de comentários em cima desse primeiro momento, tá? Para depois a gente começar a falar da segunda fase, né, que é a coideação complexa. Mas antes disso, antes de você começar a fazer isso, vamos dar boas-vindas aí à Helena, que está caindo aqui de paraquedas. A Helena que está caindo aqui de paraquedas, que foi muito importante para fazer, não só para chamar, né, para fazer o convite, para chamar o Web3Dev para começar a fazer parte, da, do protocolo, né, da cocriação do primeiro protocolo cultural Web3 gerativo, que se tem notícia, mas também para também fazer o mapeamento de originação seu, se não me engano, e da Ana. Tá? Então a Helena está aí com a o gente. André tá. Então, Helena, querida, o André, sim, sim, sim. Então, Helena, querida, fica à vontade para fazer o seu check-in, né? Saber como é que você está chegando. A gente, nesse primeiro momento aqui agora, nós vamos fazer o registro das impressões que o Vini teve com relação à originação que foi feita com todos os sócios, os fundadores, né? E com ele, né? Depois eu vou fazer um comentário, né? Com relação ao que é importante para a gente sair de uma fase e ir para outra, né? Ou seja, sair da originação e ir para a coideação complexa, o que é importante fazer em termos de post-mapping, e aí, na sequência, a gente vai falar da coideação complexa em si, né? Que hoje nós já temos uma visão mais amadurecida, mais decantada, né? Depois de ter passado por várias dinâmicas com vários outros projetos. Enfim, seja bem-vindo aí, querida. Ah, tá. Então você está sem microfone. Tá bom, beleza. Se você quiser deixar escrito aí no chat
as suas impressões, tá bom? Depois, quando eu for... Ah, tá conectando o áudio aí. Opa, foi o áudio. Foi o áudio, Helena? Acho que o áudio já foi, querida. Pode falar aí. Helena? Bem, vamos lá, então. Vamos seguir aqui. Então, Vini, acho que ela está tentando conectar o áudio de novo aí. Vamos ver se vai dessa vez. Pode ser a net dela que é ruim, não sei. É. Ver se o áudio dela vai. Tá. Bem, enquanto o áudio Perdendo. dela tenta conectar, fica à vontade aí, Vini. Fica à vontade para fazer a sua apreciação aí da primeira fase, da originação. Vai lá. Para mim foi muito mágico. Gosto dessa palavra, muito mágica, assim, foi muito legal que era uma coisa, assim, eu pude conhecer um pouco mais, né, das pessoas que estão no projeto, na comunidade, mais tempo do que eu, né, então o Ian, o Melk, o Dani, o André, a Ana, e é uma coisa que eu percebi, assim, que falei, acho que 4, 5 nomes, não sei, 3, 4, 5, só 5 pessoas contando comigo, 6, que todo mundo sempre teve um pouco, assim, com o pé envolvido com comunidade e aprendizado, né, ensino. Então foi uma coisa que eu achei muito mágica, assim, e muito legal, de conhecer a história das pessoas. Eu sou muito fascinado em conhecer, entender, tipo, quem é a pessoa, desde, tipo, a origem dela, o que ela gosta, né, além só de trabalho. Então, sempre quando eu trabalho, eu tento me conectar mais com as pessoas, não só, tipo, aquela ali é o designer, mas aquele ali é o designer e tal pessoa que gosta de anime, tal, essas coisas. Então, para mim foi muito mágico e foi muito legal ter essa experiência, né, de ver o quão pessoas com várias idades, vários lugares diferentes do Brasil, como tem tantos pontos em comuns. Então, acho que é isso, assim, para mim foi muito legal. Como eu falei de novo, mágico. Maravilha, olha essa, a Ana conseguiu chegar com a gente, Ana Vida. Boa tarde, querida. Salve, desculpa o atraso, gente. Não, imagina, aproveita, faz seu check-in rapidinho. A gente está fazendo a apreciação, tá? Fazendo uma rodadazinha de apreciação da primeira fase, que é a originação. Então, o Vini acabou de ter as impressões dele, as impressões mágicas dele, tá? E aí fica à vontade para você fazer as suas, né? Do que você achou da experiência. E depois, na sequência, eu vou fazer um comentário do que é necessário para a gente finalizar essa fase, para a gente poder entrar na próxima, que é a coordenação complexa. Fica à vontade aí para fazer seu check-in e, na sequência, a sua apreciação. Obrigada, Vini. Meu check-in é de que eu tô numa fase de transição intensa, assim, tô me adaptando a um fuso, eu vou ficar alguns dias viajando, então é a primeira semana e algumas coisas saíram do curso, assim, sabe? Principalmente a agenda e a sincronização com pessoas que estão aí no Brasil. Mas eu estou muito feliz, tem muita coisa que a gente está ajustando e que vai reverberar no mapeamento crítico. Então, eu venho de uma reunião bem intensa, assim, que não tinha como mesmo eu sair no meio. E a minha apreciação sobre originação é muito de contemplar tanto vou usar essa palavra que foi a primeira que veio, assim, a generosidade de informações e de como o protocolo cultural propicia essa, não só organização, mas essa possível viagem no tempo, né, para que a gente possa realmente fazer alguns plugs necessários, né, que tanto reverbera para as pessoas que estão aqui ativamente, quanto eu acho que vai ter desdobramentos, né, futuros, que isso vai possibilitar, sabe, um awareness, uma coisa meio do tipo sabe, uma raça, de tipo, eu estou tendo oportunidade de conectar essas peças e ver o desenho de uma forma inteira, né? E até por a gente estar num contexto de mercado muito dinâmico, efêmero e veloz, ter esses pontos de contato onde a gente dá
de certa forma, uma freada e olha para as coisas tanto com uma maturidade quanto com a apreciação que é necessária, eu acho muito importante. Então, até queria ressaltar, assim, de que eu não queria passar uma impressão de negligência com o meu atraso, mas mesmo de estar honrando aqui, mesmo pegando o carro andando no curso, porque eu acho isso de uma importância singular. Então, essa é a minha apreciação. Obrigada, gente. Maravilha, querida. Seja sempre muito bem-vinda, né? A primeira coisa que eu queria registrar aqui, não sei, antes de eu fazer o registro, eu queria saber se a nossa querida Helena já pode falar, já está com o áudio aí. Você pode falar, querida? Então você também faz seu check-in e apreciação. Eu estou achando que ela ainda não está liberada, não. Beleza, tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Então, gente, é o seguinte. Eu estava falando para o Vini, antes de vocês chegarem, que é o seguinte, Ana e Helena. A vantagem da Web3 Dev é enorme. Tá? Vocês já começaram com o Miro próprio, coisa que os outros projetos todos estão dentro do Miro do Rede, sem exceção. A gente está falando de mais de, está falando de 18, outros 18 projetos. Estão todos dentro do Rede. Então, ainda vão ter que fazer a migração para o seu próprio Miro, para começar. Segundo, vocês estão pegando a coisa mais mastigada, mais decantada, mais amadurecida. Então isso é sensacional. O que dá uma consistência e uma coerência muito gostosa na fluição e na fruição da experiência, entendeu? Do rebatimento crítico. Então, isso está sensacional. Então, o que eu vou falar aqui agora já é um insight, já é uma caída de ficha que aconteceu em função de todas essas experiências anteriores que estão, como eu falei para o Vini, mais avançadas, mas que vocês vão pegar de uma forma incrível daqui para frente. Porque esse ano é que nós vamos de fato, né, gerar ignição e cocriação das piscinas comuns de recursos compartilhados a partir da lógica da abundância e não da escassez, né, com os projetos. Entendeu? Então, essa que é a grande jornada, né, que a gente tem esse ano aí. Isso, só de falar, me arrepio o pelo, desculpa, mas eu sei que vai ser, já está sendo incrível, vai ser mais incrível ainda. Né? Então, uma das coisas que nasceu já durante o mapeamento crítico, né, que a gente faz live mapping, como vocês sabem, é a dinâmica de post mapping, tá? Ou seja, de você fazer o day after, né, o mapeamento após, que tanto pode ser para você complementar informações que estão faltando ali, coisa e tal, como para você poder gerar a memória, que é uma coisa muito importante que a gente vem fazendo no GG Mapeamento Crítico, tá, gente? A geração de memória. Tipo assim, a gente vai evoluindo passo a passo, a gente faz a memória do passo anterior, entendeu? A gente ainda não fez isso aqui porque não foi necessário fazer. Mas a partir da coideação complexa, nós vamos começar a fazer as memórias, tá? Então, o exercício que eu vou passar para você, Ana, para você, Vini, e para o Ian, enfim, para o André, para todo mundo, né? É de vocês olharem a originação, né? E somente naqueles pontos que você sentiu o espelhamento, você fazer o seu post mapping, ou seja, você olha a originação do Vini, olha a originação do Ian, do André, de todo mundo, e aquilo que bateu espelhamento é o ponto que você vai tirar dali e para gerar o seu próprio mapinha, tá? Esse mapinha que vai te dar mais clareza, mais um grau de resolução maior, culturalmente falando, da sua ligação com essas pessoas, entendeu? Independentemente se são fundadores ou não, mas a ligação com essas pessoas. E isso vai te dar um tipo de clareza que eu prefiro não comentar sobre ela, porque vocês vão, enquanto vocês fizerem esse exercício de mapeamento, né? Por espelhamento, tá, gente? Mas, de novo, é espelhamento. Espelhou, pum. Cara, isso aqui espelhou, isso aqui espelhou, isso aqui bateu, isso aqui espelhou. Aí vocês. E aí, o que vocês vão fazer com cada pessoa? E depois vocês vão olhar para cada pessoa e vão extrair uma síntese do que espelhou com todas elas para você, entendeu? Então, isso já é uma vantagem que a Web3 Dev já está tendo, né, com relação à dinâmica do remapeamento crítico, correto? Não que a gente não vá fazer com os outros projetos. De certa forma, isso que eu acabei de falar, aconteceu com os outros projetos, mas não dessa forma que eu falei, tá?
Por quê? Porque a gente sugeriu de olhar, fazer post-mapping, de fazer essa reflexologia do espelhamento, etc. Mas a gente não chegou a pedir para as pessoas fazerem esse mapeamento, entendeu? Mas elas meio que fizeram mentalmente, vamos dizer assim, né? E isso gerou muito clareza para a gente poder fazer a navegação da coideação complexa. Pegaram? Tem alguma dúvida com relação a isso? Ou ficou bem claro assim, a dinâmica? A minha dúvida é referente ao registro. No próprio Miro, a gente cria um espaço ali Isso. para colar os post-its referente aos itens que se espelham diante de cada originação. Isso, para você, Ana, para o Vini e para todo mundo. Quer dizer, esse exercício é um exercício seu, do Vini, do Ian, do André, de todo mundo que chegou, do Melk, de todo mundo, tá? Ou seja, de olhar, né, efetivamente a originação de cada um e verificar o que espelhou, destacar esse espelhamento e mapear ele, né? Mapear para cada pessoa, e depois você mapeia você com cada pessoa, né? Cada pessoa, pareando com cada pessoa, e depois você extrai o ponto comum de espelhamento com todos eles, entendeu? Para cada um. Esse exercício vale para você e para o Vini e para todo mundo que chegou junto, tá bom? Obviamente quem quiser fazer, né? Ninguém é obrigado a fazer, tá bom? Tá bom. É isso. Então essa é a questão, tá bom? Dito isso, né, o que efetivamente nós vamos fazer na coideação complexa? E por que tem esse nome? Tá? Por que tem esse nome? Bem, é uma questão simples, quer dizer, uma questão simples, é uma questão complexa, mas é simples. Você sabe que o ápice da complexidade é a simplicidade, né? Então, voltando. É o seguinte, a dinâmica do RE, gente, do protocolo, do RE com o protocolo cultural, é uma dinâmica cibernética na sua essência. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não se dão conta como a gente gera cultura, como cultura é gerada e como cultura é conservada no dia a dia. De uma forma geral, as pessoas não têm esse tipo de entendimento, tá? No final das contas, é a cultura que valida a tecnologia. De novo, é a cultura que faz a validação social humana de tecnologia. Não é o contrário. A cultura que faz a validação social humana de tecnologia. E quando a galera do pós-Segunda Guerra Mundial teve a sacada cibernética de entender isso, a cibernética, né, como ciência aberta, nasceu, entendeu? E de entender que a gente usa um dashboard, né? A gente usa uma espécie de dashboard, uma interface, vamos dizer assim, né, entre o nosso cérebro e tudo no nosso entorno, usando nossos sentidos, né, baseado em dado, informação e conhecimento, né? Ou seja, dado que gera informação, que gera conhecimento, né? A gente entende que por sermos seres cibernéticos e por tudo a gente transformar, né, em dado, informação e conhecimento, a gente tem como a relação nossa com essa matriz, né, que gera essa interface, né, ela pode ser passiva ou proativa. Ou seja, o que eu quero dizer? Ciberneticamente falando, você pode estar sendo capturado por uma narrativa e não perceber, porque a forma da gente se expressar é através de narrativas. Nós somos seres de storytelling, de narrativas. A gente está sempre gerando narrativa o tempo todo, né? A gente está sempre, seja escrita, seja falada, né? A gente está sempre gerando e ela varia de acordo com o código, de acordo com a língua e com a linguagem, né? De um para o outro, né? Varia bastante. Então, ciberneticamente falando, nós somos geradores de narrativas, de storytelling. Mesmo que a gente não tenha awareness, né, consciência disso. Nesse sentido, a gente pode estar sendo influenciado por narrativas de terceiros, ou nós podemos estar influenciando com as nossas próprias narrativas. Deu para pegar isso? Então, a cibernética, ela estuda a capacidade de nós nos mutuamente influenciar. Ou seja, nem só influenciar e nem só deixar sermos influenciados. Tá? E existem várias ordens de cibernética que a gente efetivamente não vai mergulhar aqui, a gente vai ficar num aspecto mais prático e pragmático, tá, gente?
Mas lá no terceiro ciclo, tá, da primeira edição do WTF 3 Pega Visão Campus, nós vamos explorar, sim, tá, isso com profundidade. Tá até falando para o Vini, nós vamos explorar quais são a primeira e a segunda ordem da cibernética, a terceira, como é que se influenciou a criação de inteligência artificial, da internet, da vai por diante, dos algoritmos. Todo esse estudo que fica parecendo uma coisa underground, né? Fica parecendo uma coisa de hacker mesmo, que ninguém fala, ou que fica só na academia, de algumas formas, né? Então, a gente quer democratizar o acesso a esses entendimentos. O protocolo RE, ele busca democratizar o acesso a esse tipo de percepção, né? De perceber que nós somos seres cibernéticos, correto? Então, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque o que a gente vai fazer na coideação complexa tem a ver em você se perceber cibernético, tem a ver em você se perceber que é um gerador de narrativas e perceber o quanto você pode ser influenciado e influenciar nisso. Ou seja, é um diálogo, é uma dinâmica interativa, correto? Então, esse é um aspecto que faz parte, é um dos paradigmas, tá, gente? A cibernética, né? Que está por trás do RE. O segundo é perceber o quanto a nossa capacidade de agenciamento, né, peer-to-peer, entre e para com pessoas, tem uma relação direta com esse entendimento da nossa existência cibernética. Ou seja, o quanto a capacidade da gente se agenciar mutuamente por entre, né, in between, por entre contextos, por entre momentos, por entre pessoas, por entre culturas, por entre linguagens, é decisivo, tá? Para a gente conseguir fluir e materializar qualquer coisa como realidade. Ou seja, não é o paradigma organizacional que efetivamente proporciona, digamos, cria as condições para proporcionar a materialização de uma coisa que se quer ver no mundo chamado real, tá? É exatamente o seu entendimento do quanto você tem potência e potencial de co-criar com o outro, se influenciar e se deixar influenciar de forma interativa, é onde está a capacidade nossa de materialização. O paradigma organizacional, Ana, Vini e Helena, ele fornece ferramentas para fazer isso melhor. Legal? Então, assim, é preferível muito mais você se abrir para a interação, a gente se mutuamente engravidar no P2P e dali emergir múltiplas possibilidades, do que você partir do paradigma organizacional, pré-desenhando tudo, pré-desenhando, pré-participando, pré-dizendo, pré-colocando, já categorizando, já classificando, já funcionando tudo, para depois. Não, funciona, porque boa parte da sociedade está fazendo assim. Mas é um contrafluxo gigante de energia. Entendeu? É um contrafluxo gigante. A gente vai conversar melhor sobre isso. Eu só estou fazendo a abertura dos trabalhos aqui, fazendo uma leve introdução para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, na coideação complexa, a gente vai estar trabalhando com a perspectiva cibernética, vamos estar fazendo os trabalhos através do paradigma peer-to-peer, correto? E nisso a gente vai estar também trazendo o que a gente chama, o que a gente chama do fenômeno da complexidade. A gente vai estar chamando o fazer complexo, trazendo para cá o fazer complexo. O que é isso? Nós vamos não só valorar, como nós vamos valorizar aquilo que vai emergir por entre, in between. Ou seja, o que eu quero dizer? O que for emergir por entre você, Ana, e o Vini, entre a Helena e você, entre todos que estão chegando na coideação complexa, nós vamos valorar isso como sendo uma coisa importante, tá? Como sendo uma coisa relevante, porque nasceu desse mútuo engravidamento, tá? De forma emergente, e depois nós vamos valorizar. A gente vai encontrar um modelo de valorização disso. E aí você fala, mas como assim um modelo de valorização? Porque, mais uma vez, a gente está trabalhando com a lógica da abundância, correto? Então, o modelo de valorização não vai ser imediatamente o modelo que nós usamos para valorizar as coisas na sociedade que somos. Qual é o modelo? Primeiro que é um modelo muitas vezes baseado em hierarquia ou baseado em meritocracia,
mas também baseado nesse tipo de econométrica que nós temos aí fora, ligados às moedas fiduciárias, né? Aos recursos fiduciários. É onde a gente valoriza. A gente vai trabalhar hibridamente com esse tipo de modelo, porque ele está em todo lugar. Por onde você olhar, é assim que as pessoas valorizam, correto? Mas a gente vai se dar a oportunidade de fazer essa valorização a partir da lógica da abundância. E aí é diferente. É uma dinâmica diferente. E aí não adianta ficar falando sobre ela, vocês têm que vivenciar para entender isso na prática. Tá? Então, ela vai vir durante a coideação complexa, correto? E o que nós vamos conversar na coideação complexa? Nós vamos explorar como é que surgiu a primeira proposta de valor da Web3 Dev. A gente vai querer entender isso sobre uma ótica desses paradigmas que eu acabei de falar para você, para a gente poder entender isso com uma ótica cultural, entendeu? A gente vai ter que setar, a gente vai olhar isso com uma ótica cultural. Ela evoluiu, essa proposta de valor? Ela evoluiu de que forma? Ela começou aqui e está aqui? Como é que foi essa evolução? Né? O que teve diferente? Etc. Lembrando que isso sempre vai ser na perspectiva das pessoas que se fizerem presentes, tá? Se só tiver o Vini aqui, isso vai ser feito com o Vini. Se tiver a Ana e o Vini, vai ser feito com ambos. Se tiver mais pessoas, é com mais pessoas, entendeu? Então, é por aí. Então, a gente vai explorar... Enfim, a gente não vai transformar a proposta de valor numa missão, organização e posicionamento típico de marketing. Tá? A gente vai explorar organicamente, humanamente e culturalmente ela, para sentir se ela existe mesmo, olha que maluco, né? E se ela tem aderência com relação a vocês. Olha que louco. Será que essa proposta de valor tem real aderência com relação ao meu dia a dia? Essa pergunta que muitas pessoas fizeram durante o remapeamento. Caraca, vocês terem uma noção do que eu estou querendo dizer? Com relação a Borderless Money, do Pedro Ivo, né? O Pedro Ivo, quando a gente estava no meio da coideação complexa, falou, porra, Vini, estou começando a perceber o quanto que nós imaginamos no início como proposta de valor tem muito pouco a ver com o que hoje eu entendo como proposta de valor para Borderless, né? Com tudo que eu já vim aprendendo, não só aqui no Rerê, no mapeamento crítico, mas com as coisas que eu estou aprendendo com a vida, né? Com as coisas que estão... E aí, isso fez com que a própria dinâmica da Borderless Money mudasse completamente, ou seja, de uma dinâmica de plataforma, onde tem cadastro de iniciativas que recebem insumos vindo de estratégias de DeFi para alimentar, né, os projetos, para virar uma rede descentralizada para distribuída. Olha a diferença de uma coisa para outra. Isso tudo durante a coideação complexa, né? Então, não sei dizer o quanto isso vai ter esse efeito para vocês, tá? A gente não sabe dizer, mas é uma coisa que pode acontecer, tá? De repente, caiu várias fichas e caraca, velho! É uma outra coisa que, na realidade, nós estamos fazendo aqui e a gente está achando que ainda está fazendo aquela, entendeu? Então, essa é uma questão. Fala, Ana, fica à vontade, querida. Você tocou num ponto que sincronicamente perpassa o processo que a gente está vivenciando de transição, que a gente está meio que fazendo essa revisão de qual que é a proposta de valor. É claro que a metodologia e tudo que vocês posicionam, eu acho que vai para além dessa questão do marketing, né? Mas também tem uma questão aqui, nossa, individual também, de revisar, tipo, o propósito de cada um, aonde cada um quer se posicionar dentro da organização, e até revendo essa questão da maturidade daquilo que a gente imaginou lá no começo, se a gente atingiu essa maturidade, o que a gente precisa de mais pessoas, se a gente já está pronto para alçar um voo de descentralização, ou se a gente ainda precisa dar um passo para trás. Então, todas essas indefinições, essas perguntas, né, essas indefinições vão se transformando em perguntas chaves e que, de certa forma, sincronicamente, a gente está entrando num processo com vocês similar ou que possa ser complementar. Então, eu queria registrar isso. Sensacional, querida. Quer comentar alguma coisa também em cima, Vini, nesse sentido? Por enquanto, não. Eu tô de boa, assim. Como eu falo, vivo ansioso de uma forma boa para chegar nesse ponto, né?
É o que eu já tinha reparado mais ou menos que é isso, né? Conforme mais você vai explorando e entrando internamente, você vai vendo o que a sua realidade com que você começou, né? Quando você estava ali no começo, e você vê, como você falou, né? Do exemplo do Pedro Ivo, de ele chegar a um ponto e falar assim, pô, o que eu estava imaginando, proposta de valor, o que eu estava imaginando para a comunidade, para o projeto no começo, hoje eu vejo que não tem muito a ver, e hoje eu acho que teve uma evolução dessa ideia, né? Então, acho que é isso, naturalmente, assim, desde quando a gente começou, como a Ana falou, assim, tipo, a gente tá vendo que algumas coisas não estavam tão claras como a gente imaginou. Maravilha, então, gente. Vamos continuar, então? Bem, então, é isso, tá, gente? Eu vou dar uma desaceleradazinha, porque eu tenho noção que às vezes eu vou um pouquinho rápido, e às vezes eu posso estar falando de coisas que para mim é a total clareza, né, nitidez, e para as pessoas que estão ouvindo pode não ter, né? Mas eu achei que vocês captaram direitinho aí, né? Isso foi bem legal. Bem, então, passada essa dinâmica da gente estudar a proposta de valor, a gente vai partir para o que a gente chama de prova de conceito. O que é isso? A gente vai olhar para o projeto, olha só, já com um olhar bem crítico, ciberneticamente bem crítico, complexamente bem crítico, P2P-mente bem crítico, né? De redes, da dinâmica de redes, e nós vamos usar como base, tá? Uma tecnologia social de gestão e governança chamada O2. Já ouviram falar de organizações orgânicas? Ouvi falar aqui no Rerê, foi a primeira vez. Vai lá que não é. Então tá bom, tá certo. Então eu vou deixar o link aqui para vocês, para vocês irem paquerando um pouquinho, né? Aqui, ó. Vamos só para dar uma passeadazinha, porque na realidade nós não vamos usar exatamente o que está aqui. A gente está fazendo um fork, tá? Estamos fazendo um fork cultural de organização orgânica. Tá? O que é o O2? Primeiro eu vou ler aqui, né? O O2 é uma tecnologia social que ajuda organizações a se tornarem mais adaptativas, auto-organizadas e focadas no propósito. Ela é composta por um conjunto de regras essenciais, os seus metacordos e mais uma biblioteca de padrões em constante evolução. Correto? E é completamente open source, tá? Absolutamente open source. E eu posso dizer que é também não deixa de ser uma experiência que saiu das experiências de sociocracia e de holacracia, tá, gente? Das pessoas que já se aprofundaram como eu, né, em sociocracia e holacracia, chegaram junto para co-criar o O2, né? É open source, ou seja, o O2 está disponível no GitHub, né? E você pode contribuir vendo propostas de mudança. Existe uma comunidade no Slack da Target Hill, de org designers, facilitadores entusiastas, contribuindo para a criação de novos padrões e aprimorando o método. Bem, isso aqui eu não vou abrir agora, mas a gente está fazendo um fork, a gente ainda não se relacionou com essa comunidade, a gente vai um pouquinho mais à frente, quando tiver mais substância, né, para fazer esse fork, a gente está chamando de O2 em rede, né, porque a gente está trazendo o paradigma das redes, o paradigma da complexidade, esse olhar cibernético, né, proativo que a gente está trazendo, mas a gente vai estar se relacionando futuramente, sim, com essa comunidade open source aqui do O2, tá? E aí está aqui, né? Eles têm várias coisinhas que vocês podem, é tudo 0800, vocês podem baixar para conhecer, etc. Pode receber conteúdos e vai por diante. Eu vou deixar aqui no chat para vocês já poderem fazer a sua própria pesquisazinha, tá bom? Vou deixar aqui. Sim, tem sim, é verdade, Ana. Bem lembrado. Legal que você botou aí, eu já ia falar isso da sequência aí. Então, o que acontece? A gente tá fazendo fork, a gente está chamando de O2 em rede, tá, gente? Está chamando de O2 em rede. E a gente está fazendo conforme o avião está voando, né? Ou seja, a gente está fazendo junto, através do mapeamento crítico dos projetos, né? Através das lentes, né? Desses paradigmas que consubstanciam o RE com o protocolo cultural e ainda vai por diante. E uma das coisas que a gente está fazendo é trazer essa cultura de círculos, tá? Só que a cultura de círculo
Bem, das culturas de circo que tem fora, gente, a cultura de circo do O2 é a mais permeável, a mais orgânica que tem. Quer dizer, você vai encontrar uma dinâmica de círculo, né, na sociocracia, na holacracia, mas ela é um pouquinho mais rígida do que no O2. O O2 é bem orgânico. E no caso do O2 em rede, que a gente está, né, gerando esse fork, ele é mais orgânico ainda. Por quê? Porque ele trabalha com o paradigma do netweaving, né, da animação em rede. De estar sempre chegando pessoas, né, sempre chegando pessoas para fazer parte do capital social e humano, né, para gerar mais perspectivas, mais potencialidade e, nesse caso, dispor de mais recursos, né, disponíveis para a piscina comum de recursos compartilhados do projeto. Correto? Mas isso tudo vocês vão entender. Então, a gente faz um mapeamento, a gente vai fazer mais à frente um mapeamento de gema, de clara, de membrana, de órbita. Tá? Tem gente que entrou na finesse aqui de fazer quem está entre das pessoas, né, e projetos que estão entre a gema e a clara, por exemplo, entre a clara e a membrana, entre a membrana e a órbita, vai por diante. Isso tudo aqui dá uma clareza gigante, assim, enorme, para você perceber, né, como é que, primeiro, né, qual é o grau de proximidade que as pessoas têm com o projeto, né? Então, obviamente que a gema é o grau de proximidade maior, a clara é menor, a membrana é menor e a órbita é menor. Segundo, que a gente faz isso aí, depois a gente mapeia, depois que a gente mapear as pessoas, né? A gente vai mapear a cultura organizacional que o projeto tem, para entender aonde as dinâmicas organizacionais estão rodando na gema, se estão rodando na clara, na membrana, na órbita, né? As dinâmicas organizacionais. E depois a gente faz um mapeamento para entender o que é transacional, né? Na dinâmica do projeto, e o que é relacional. Quer dizer, a gente vai começar a fazer uma vez que a gente mapeou as pessoas, né? Mapeamos a dinâmicas organizacionais, a gente entende qual é a relação que essa pessoa tem com que parte da organização e se essa relação é meramente transacional ou ela tem algum quê relacional, ou ela é só relacional e tem algum quê transacional. Quer dizer, então, tudo isso nós vamos estar fazendo na coideação complexa, tá, gente? E boa parte dos projetos já passou por isso, tá? E a gente já está em vias de começar a gerar a ignição e para a cocriação da piscina. Daqui a pouco eu vou falar como é que é essa dinâmica de ignição e cocriação. Mas eu vou parar um pouco por aqui para fazer com vocês uma rodadazinha de apreciação com o Vini e com a Ana. Até aí deu para entender, eu tentei explicar da forma mais simples possível, foi tranquilo. Não sei se tranquila é a palavra, para ser sincera, assim, mas é instigante o novo e eu acho que até perguntei no privado para Helena as nomenclaturas, assim, para que eu não me perdesse. Então, eu acho que elas por si só elas definem um pouco da expectativa que a gente cria porque saber mesmo o que vai ser só quando a gente passar pela experiência, né, de coideação complexa e de prova de conceito, né? Então eu fiquei com clareza sobre os estágios que a gente já passou, que a gente vislumbra passar, e eu estou num momento de minimizar as expectativas para eu também me abrir para o novo, assim, para eu estar num lugar de experimentar sem criar preconceitos, né? Então, como é algo extremamente novo, eu confio muito por todos os projetos que já passaram e eu entendo que também vai trabalhar muitos paradigmas que a gente talvez ainda não tinha se familiarizado, ou alguns que já são familiarizados e a gente precisa talvez fazer um pouco mais de imersão. Então, é essa a minha apreciação. Bacana, querida. Eu vou passar para o Vini, mas só dizendo que quando a gente for. O primeiro mapeamento de O2 em rede que a gente for fazer vai ser para mapear a Web3 Dev 1.0, tá? Ou seja, a atual Web3 Dev. Mas com a RE prova de conceito, a gente vai gerar a nova Web3 Dev, que vai virar um empreendimento literalmente em rede, né? Já se apropriando culturalmente dos paradigmas que consubstanciam o RE, entendeu? E aqui é só um exemplo, isso aqui é de um projeto gigante chamado Guardiões do Clima, o que a gente mapeou transacional,
dizendo que o relacional, gente, o relacional ele tem uma relação com um paradigma peer-to-peer, tá? Ou seja, a gente vai conseguir entender, por exemplo, na Web3 Dev, o que é efetivamente a P2P mesmo e o que é organizacional, ou seja, o que é contratado, entendeu o que eu estou falando? Ou seja, a gente vai conseguir ter uma noção melhor disso, tá? Então, isso. Eu acho que eu vou parar um pouquinho por aqui, porque, afinal de contas, eu falei que nosso tempinho ia ficar em termos de uma hora. Vou parar para ouvir você, Vini, porque eu acho que eu já passei um volume de informação bastante grande aí, tá? Mas eu acho que já deu para setar vocês, mais ou menos, com o que está vindo por aí, né, com relação à coideação complexa. E uma das coisas importantes na complexidade, Ana querida, é a gente trabalhar com a perspectiva e não com a expectativa, tá? Ou seja, a gente navegar pelas perspectivas do espelhamento de terceiros, que é bem P2P, do que você ficar criando expectativas do que está para vir. Quer dizer, você traz para o presente a realização, você não joga no futuro ela, entendeu? Que é típico da nossa sociedade. Sempre jogar no futuro, e aí gera expectativa, e inexoravelmente expectativa gera frustração. Então é isso. Gente, então eu vou parando por aqui, vou pedir, Vini, para você fazer a sua apreciação, meu querido, tá? E se você quiser já partir para o check-out também, porque a gente quer ficar numa horinha bonitinha, e a gente já finaliza por hoje. Então, como a Ana tinha falado, é bastante informação, assim, eu tenho um pouco mais de noção porque eu participei, consegui entrar em alguns outros mapeamentos críticos de outros projetos que estavam acontecendo, então eu já vi como funciona, sabe, um pouco na prática, e me deu um pouco mais de noção, assim, né? Mas como a Ana falou, é bastante informação, assim, é muita nomenclatura, muita coisa, mas eu tô me deixando, assim, me levar por enquanto e indo vendo, né? Tipo, confiando, até agora não tenho motivo de desconfiar, então eu tô deixando a onda me levar e entendendo onde, sabe, não querendo criar muita expectativa, porque eu sou um pouco ansioso. E fazendo check-out, né? Saiu hoje aqui bastante animado, assim, com essa... A gente teve, eu acho que outro, mas essa retomada assim mesmo. Acho que depois, como eu acho que eu comentei com a Ana, que o brasileiro tem uma coisa assim dessa, depois do carnaval, aqui as coisas, mesmo você querendo funcionar, mas as coisas só vai mesmo depois do carnaval, então eu tô bem animado, assim, e pensativo, né? Como sempre. Aí o pensativo. Passo para Ana. Tá, antes da Ana se manifestar e fazer o check-out dela, dizer algumas coisinhas. Gente, primeira coisa que acho que a Ana observou muito bem no início, eu vou só ampliar um pouquinho. Vivemos numa sociedade onde a gente não consegue conviver com as pessoas. Ou seja, a gente praticamente coexiste com vizinhos e coexiste com os outros. Então, o RE com o Protocolo Cultural em Termos Cibernéticos é justamente para trazer essa cultura da convivência. Só que o paradigma que nós trabalhamos aqui, gente, é o da localidade, né? Que é a integração entre o hiperlocal com o biorregional com o planetário. Então, é gerar convivência local, né? Para a gente poder vivenciar o planeta e as nossas micro-realidades e nossas biorregionalidades de uma forma local, né? E não só hiperlocalizada ou biorregionalizada ou só global, assim, dessa forma, né? Então, isso é importante. E está faltando, não tem, tá, gente? Não tem esse tipo de blueprint, né? Esse tipo de matriciamento, desse tipo de cultura, né? Nessa Web3 que está emergindo. Nem mesmo dentro do ecossistema de finanças gerativas, de ReFi. Por exemplo, porque o ReFi ainda está, em boa parte, blocado na questão de criar novos incentivos, né, econômicos para reflorestamentos, de biomas, para a descentralização do mercado de carbono, e etc, etc, etc. Não que as pessoas que estejam ligadas a ReFi não estejam sensíveis a isso, porque estão, mas ainda não estão. Então, nesse sentido, o ReRe amplia muito, né, a proposta de valor, digamos, do ReFi de uma forma geral. Mas é isso, tá? E vocês estão fazendo parte dessa cocriação desse tipo de história, tá? Vocês estão dando vida, literalmente, ao Linux, a uma espécie de Linux
tá? Só que cultural, né? Ligado à geração profunda, ligado ao paradigma de redes, ligado ao paradigma P2P, ligado ao fazer complexo da cibernética e lá por diante. Tá? E, claro, lastreado pela lógica da abundância. Então, Ana, fica à vontade aí para fazer esse check-out. E se a Helena, na sequência, puder, né, se manifestar, vai ser bom para a gente poder ouvir. Eu agradeço aquilo que você contemplou, assim, de explicações, Vini, e saio buscando, assim, um alinhamento pessoal para que eu possa continuar honrando esse compromisso de estar mais pontual e também de fazer esse post mapping, né, que você propôs, esse exercício de ver os espelhamentos. Eu vou aproveitar o calor do momento e talvez iniciar algumas reflexões ainda essa noite para deixar aí acho que vai ajudar bastante. É, Nesse momento, eu também queria expressar, assim, de que eu já sinto que alguns entrelaçamentos estão acontecendo naturalmente, a presença do Cauê, por exemplo, dentro da Web3Dev, e a gente tentando fortalecer o projeto dele, trazendo algum tipo de recurso ali da comunidade para que ele possa manifestar a DAO, né, e o Grow DAO, eu acho que é assim que se pronuncia o nome. Então, eu já sinto que mesmo que o arranjo tenha o seu passo a passo, né, tem algumas coisas que não são tão lineares e que a gente vai dançando conforme o ritmo se propõe, né? Então, eu acho legal que o Vini, por exemplo, o Vini Black está em outros projetos também atuando. Eu gostaria muito de abrir essa janela de atuação para outros projetos. Eu estou buscando um contato até direto com o Celso, porque soube de um dev que está muito interessado no que ele se propõe, né, no impacto ambiental que a fitoestância tem. Então, nos bastidores eu já estou envolvida, assim, só às vezes não consigo estar de acordo com a agenda, né, do Syncups, mas estou feliz de estar aqui. E é esse o meu check-out. Boa noite, ótimo carnaval para vocês. Helena. Não, Helena, se conseguir falar, deixa eu só fazer um parênteses, inexorável, vou ter que fazer um parênteses em cima disso. Ana. É natural, é natural que, se já está existindo durante o remapeamento crítico, o espelhamento, né, de várias pessoas, de vários projetos, é natural que se marque uma conversa depois, né, que se tenha uma proximidade. Né? Isso é muito natural, isso é muito bem-vindo. Né? A diferença é que a forma como o Cauê ou qualquer outra pessoa, que pode ser a Veruíla, que pode ser a Gabriela, que pode ser a Helena, qualquer outra pessoa, não importa quem está efetivamente chegando, né, nessa dinâmica, que está aprendendo junto, né, evidentemente que a forma de relacionar, que a Web3Dev vai ter de se relacionar com o Cauê ou com o projeto com o Cauê, vai ser a partir da atual Web3Dev, ou seja, da forma como a Web3Dev está empreendendo, correto? Da forma como ela está culturalmente empreendendo. O que o Rê traz é a geração do Caterpillar para gerar uma borboleta. Né? Ou seja, o Rê, por ser esse processo que se dá tempo ao tempo, ele dá tempo da gente gerar o Caterpillar, né? Para gerar o bulbo, né? Para que dali nasça uma borboleta, nasça uma outra, né? Sobre a ótica do paradigma, né? Dos paradigmas como substanciam o Rê com o protocolo cultural, uma outra Web 3.10, entendeu? Já completamente começando a se interligar, se interfacear, se entrelaçar através da piscina comum com outros projetos. Quer dizer, começa a fazer parte desse enteamento, né, interdependente de projetos. Isso significa dizer que, mais uma vez, não vai acontecer o que está acontecendo com relação a um projeto específico que o Cauê queira prototipar ou qualquer outra pessoa, entendeu? Então, esse tipo de dinâmica é mais que natural para a Ana, e é bem-vinda, né, nesse sentido. E uma coisa naturalmente não rivaliza com a outra, são coisas que fazem parte da própria dinâmica em si. Isso eu queria observar, tá bom? E Ana, e Helena, se quiser, você pode fazer seu check-in, apreciação e check-out? Se você estiver falando, a gente não está te ouvindo.
Não estamos te ouvindo. Não estamos ouvindo você. Bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou marcar com a Helena. Não, querida, fica tranquila. Eu vou marcar com você para a gente fazer um sync-up, eu e você, e a gente fazer um registro, né, das suas impressões da originação, porque eu sei que você vai ter muita coisa bacana para compartilhar. Da originação, etc., e de toda a sua apreciação desse novo momento que a gente está chegando agora, né, dessa nova fase, né, que é da coeducação complexa do remapeamento crítico da Web 3.10. Pode ser? Que aí a gente respeita o horário direitinho e a gente finaliza aí na marca de 1 hora e pouquinho, o nosso sync-up aqui. Tá bom? Então, se você concordar, claro. Tá bom, querido? A gente pode estar fazendo isso, tá tranquilo. A gente não te ouviu ainda, você está completamente muda para a gente. Então, gente, é isso. Uma boa noite para todo mundo. Mais uma vez, né, um feliz 2024 muito louco para nós, bom e louco pela frente para nós aí, tá? E fica tranquila, Helena, que a gente vai gravar bonitinho, tá, a sua apreciação, querida. Tá? Beijo no coração e fiquem bem. A gente vai se falando, vai trocando ideia. Valeu.